Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História do Brasil, a gente chega num período da história colonial, né, do período que o Brasil era colônia, bastante interessante, porque o Brasil não vai deixar de ser colônia de Portugal, mas vai virar colônia da Espanha e um pedaço do Brasil vai ser colonizado pela Holanda. Sim, é um pedaço bem confuso da história do Brasil, e é um período marcado por dois eventos ou dois processos históricos bem interessantes e que vão causar marcas bastante profundas na história do Brasil e que muita gente nem se dá conta, assim, tem muita gente que nem sabe desse período da história do Brasil e é um período bem interessante, que é o período da União Ibérica e do Brasil holandês. A União Ibérica é uma coisa, o Brasil holandês é outra, mas uma coisa é meio que causa da outra, uma coisa leva a outra. A União Ibérica acaba tendo como um de seus resultados o Brasil holandês. E o que raios é a União Ibérica e que raios é o Brasil holandês? Isso a gente vai ver nesse vídeo e no próximo. Então essa aula é dividida em dois vídeos, vocês vão entender nesse primeiro vídeo o que foi a União Ibérica e o porquê a Holanda resolveu colonizar um pedaço do Brasil. E no segundo vídeo vocês vão entender como foi essa administração holandesa nesse território que pertencia ao Brasil e por que os holandeses acabaram tendo que sair do Brasil. Então são esses os dois vídeos que a gente vai ter sobre esse assunto, certo? Começando aqui nesse primeiro vídeo, é um vídeo legal porque é uma dúvida que vários alunos têm, vivem me perguntando sempre que eu falo de monarquia, sempre que eu falo que na monarquia o poder passa de pai para filho, aí sempre tem alguém que pergunta, e se o rei não tem filho? E se o filho morre? Como é que faz? E aí eu sempre explico que aí quando o rei morre sem deixar herdeiros, acontece uma crise dinástica. Pois bem, em 1578 foi exatamente isso que aconteceu em Portugal. Em 1578, Portugal era governado por um rei chamado Dom Sebastião, que era um rei muito popular, era um rei muito amado pelos portugueses e até hoje é um dos reis mais marcantes da história de Portugal. Tem várias lendas em torno de Dom Sebastião e vocês vão entender por que existem essas lendas até hoje em torno de Dom Sebastião. Pois bem, Dom Sebastião era um rei bastante jovem e era um rei muito religioso, ele era muito católico. Então ele não se casou. Assim, alguns dizem que ele não se casou porque ainda era muito jovem, outros dizem porque ele era muito religioso, então ele queria se manter casto. Outros, as más línguas, dizem que na verdade ele era homossexual, mas enfim, o fato é que ele não era casado. Certo? E Dom Sebastião, que era um rei muito amado pelos portugueses, muito popular em Portugal, ele resolve, em 1578, iniciar uma batalha no norte da África contra muçulmanos. Ele tenta conquistar ali um território no norte da África, próximo ali da Península Ibérica, mais ou menos semelhante ao que os portugueses tentaram fazer lá em Ceuta, no começo do século XV, Dom Sebastião tenta expandir os domínios portugueses. E ele, como um bom rei, como um bom líder de sua época, ele vai junto com as tropas. Ele lidera as tropas nessa batalha, nessa invasão. Ali no norte do Marrocos, numa região chamada Alcácer Quibir. Pois bem, nessa batalha no norte do Marrocos, uma região meio desértica, com ali, imaginem um cenário ali de dunas de areia, tempestades de areia, pessoas com o rosto coberto porque estão ali se protegendo da areia e do sol forte, enfim, é nesse contexto ali, uma coisa que meio que lembra as cruzadas e tudo mais, Dom Sebastião desaparece. E é muito importante vocês focarem nessa palavra, que Dom Sebastião desapareceu. Ele morreu? Provavelmente sim. A questão é que ele não foi encontrado. Durante a batalha ele sumiu. Não encontraram corpo, não encontraram vestígio, não encontraram nada de Dom Sebastião. Dom Sebastião está ali na imagem de cima, tá? Que tem uns pontinhos de interrogação em volta. Pois bem, é ele. Desapareceu Dom Sebastião. Não se sabe se ele foi sequestrado pelos muçulmanos que ocupavam o norte da África, não se sabe se ele foi morto e o corpo se perdeu no deserto, não se sabe o que aconteceu. Não se sabe se ele fugiu, sei lá, enfim, ele desapareceu.
E é muito interessante que existem lendas em Portugal até hoje de que ele vai voltar, né? Em Portugal fala-se do sebastianismo, que é uma espécie de uma profecia, de uma teoria relacionada ao fim do mundo, de que ele vai voltar, de que ele vai ressurgir em algum momento. E essas lendas em torno do sebastianismo, elas inclusive tem versões aqui no Brasil. Algumas festas populares, algumas festas folclóricas são relacionadas à imagem de Dom Sebastião. E, aliás, não confundam Dom Sebastião com São Sebastião. São Sebastião é um santo da Igreja Católica que tem uma história que não tem absolutamente nada a ver com a de Dom Sebastião. Mas em algumas lendas, em algumas narrativas folclóricas, meio que se mistura Dom Sebastião com São Sebastião. Então, enfim, acaba sendo... O Dom Sebastião virou meio que uma figura mitológica. Uma figura que um dia vai ressurgir e vai fazer com que Portugal retorne a seus dias de glória. E por que Dom Sebastião, né, vai ressurgir e vai reconduzir Portugal a seus dias de glória? Porque é justamente após o desaparecimento de Dom Sebastião que Portugal vai entrar em declínio. O grande império português, após o desaparecimento de Dom Sebastião, nunca mais será o mesmo. Ele vai entrar em declínio e nunca mais vai ser tão forte quanto antes. Então surge essa ideia de que a volta de Dom Sebastião significaria o retorno de Portugal aos grandes dias. Alguns falam de um retorno simbólico, outros acreditam num retorno verdadeiro, como se ele fosse ressuscitar ou retornar do lugar de onde ele estava, enfim. Até hoje, tem uma ou outra pessoa que ainda acredita nessa lenda de Dom Sebastião, mas essa narrativa da volta de Dom Sebastião, do sebastianismo, foi muito forte na história de Portugal. Pois bem, né, como eu disse, é o momento que os alunos perguntam, tá, ali, quando o rei morre sem deixar filhos, o que acontece? Acontece o que aconteceu em Portugal. Dom Sebastião não tinha filhos, então nós temos uma crise dinástica. Numa crise dinástica, é necessário encontrar alguém que seja um substituto legítimo para o rei. Se não tem um filho, algum parente próximo. Pode ser um irmão, pode ser um sobrinho, pode ser um primo. Daí a importância que tem nesse período da história, ali na Idade Moderna, as árvores genealógicas. Porque você precisa saber quem é filho de quem é parente de quem, para numa crise dinástica você encontrar o herdeiro legítimo do trono. E aí fizeram ali as análises da árvore genealógica de Dom Sebastião e o resultado foi um tanto quanto interessante. Eu já devo ter explicado para vocês em outros momentos, se não expliquei, explico agora, que é muito comum nas famílias reais europeias que os reis e rainhas casem seus filhos com príncipes ou princesas de outros reinos. Isso para fazer alianças entre as famílias e torná-las mais poderosas. Então, chega um momento ali na Europa que todo rei e todo nobre é parente de outros reis e de outros nobres. Então, é todo mundo meio parente, assim, é todo mundo primo de segundo grau, tio, sobrinho, é todo mundo meio parente. Todas as famílias reais têm algum grau de parentesco. E isso dura meio que até hoje, assim. Na época da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que a Inglaterra e a Rússia lutam contra a Alemanha, por exemplo, o imperador da Alemanha era sobrinho do rei da Inglaterra, que era primo do imperador da Rússia. Era todo mundo parente, enfim. E o que acontece? Então, quando for fazer a árvore genealógica ali de Dom Sebastião, quem era o parente mais próximo de Dom Sebastião? Felipe II. Quem era Felipe II? Felipe II era o rei da Espanha. Vocês estão lembrados nas aulas de história de Portugal que Portugal surge de uma dissidência da Espanha, estão lembrados? Que Portugal era um feudo da Espanha e aí o senhor feudal de Portugal resolveu se proclamar rei, transformar seu feudo em reino, se separou da Espanha. E o início ali da história de Portugal é uma constante briga contra a Espanha para se manter independente, né? A Espanha vive querendo tentar voltar a dominar Portugal e a Espanha, mas Portugal se mantém independente. Pois bem, quando Dom Sebastião morre, o parente mais próximo, que era meio que um primo distante, é o Felipe II.
E aí Felipe II fica sabendo que ele é o herdeiro legítimo do trono de Portugal. Ele chega para Portugal e fala: eu quero a coroa portuguesa. Eu quero ser rei de Portugal também. Então ele reivindica o trono de Portugal. E claro, não é assim, né? Por mais que ele tivesse direito ao trono, havia outros parentes que poderiam assumir o trono, mas o Felipe II consegue apoio dos nobres portugueses para assumir o trono em troca de ouro. Então, uma parte ali do ouro que ele conseguiu extraindo das colônias espanholas na América, ele distribui para os nobres portugueses para que eles o apoiem. E aí Felipe II consegue não só apoio dos nobres, mas também apoio dos comerciantes portugueses para que ele assumisse o trono. Por quê? Os comerciantes pensaram o seguinte: nós, Portugal, temos um dos maiores impérios coloniais do mundo. Nós temos acesso a muitas colônias. Qual é o outro grande império colonial do mundo? A Espanha. Então, se a Espanha se juntar com Portugal, nós, comerciantes portugueses, vamos ter acesso a muitas colônias. A colônias em todos os continentes. A gente vai ter acesso praticamente ao mundo todo. Então, os comerciantes portugueses imaginavam que Felipe II apoiaria o comércio e facilitaria o acesso desses comerciantes às colônias espanholas. Afinal de contas, agora ele seria rei dos dois impérios, da Espanha e de Portugal. Então, com o apoio da nobreza e com o apoio dos comerciantes, Felipe II, que é esse de armadura aí na imagem de baixo, no quadro de baixo, torna-se rei de Portugal e da Espanha. Portugal e Espanha são dois países que ficam na Península Ibérica, por isso a gente chama esse período em que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei de União das Coroas Ibéricas, ou União Ibérica. Tudo bem? Então, o período da União Ibérica é o período em que Espanha e Portugal são governados pelo mesmo rei. Se Espanha e Portugal são governados pelo mesmo rei, todas as colônias de Espanha e Portugal também são governadas pelo mesmo rei. Isso significa que nesse período, a autoridade que governava o Brasil era o rei da Espanha. Então o Brasil não deixa de ser colônia de Portugal, mas quem governa Portugal é o rei da Espanha. Então, indiretamente, o Brasil é também colônia espanhola. Tudo bem? Então Felipe II aproveitou que era um rei extremamente poderoso, dono de um grande império, soberano de um grande império, que era o Império Espanhol. Os dois maiores impérios do mundo em quantidade de colônias eram Portugal e Espanha. Então Felipe II tinha um grande império, tinha uma grande marinha, a esquadra de navios espanhola era a maior e mais poderosa do mundo, era mais forte inclusive que a de Portugal, e ela era conhecida como a Invencível Armada, porque ela não perdia nenhuma batalha, então era uma marinha muito forte. Então ele usou todo o seu poder, né, a sua marinha, as suas tropas e seus canhões para subjugar os outros pretendentes ao trono. Então ele invade Portugal e todos os outros possíveis herdeiros do trono, outros parentes de Dom Sebastião que poderiam reivindicar a colônia, são contidos por ele. Então ele consegue controlar Portugal. Resultado, em 1580, ele foi coroado rei de Portugal também. Então ele se torna Filipe II, rei da Espanha e rei de Portugal. Então é esse período que a gente chama de União Ibérica. O mesmo rei tem as duas coroas, ele governa os dois reinos. Então, o que acontece? Filipe II não chegou e modificou tudo na administração portuguesa, ele foi inteligente. Ele manteve a administração portuguesa como estava. Quem ocupava os cargos continuou mantendo os cargos. Então, as colônias portuguesas continuaram sendo administradas por funcionários portugueses, mas agora esses funcionários portugueses obedecem às ordens do rei da Espanha. Então, por um lado, não mudou muita coisa na administração. Quem administrava as colônias portuguesas continuou administrando. Com uma ou outra mudança, algumas coisas no estilo de governar da Espanha, que era diferente do estilo português, algumas mudanças na burocracia, na administração foram feitas, mas basicamente a estrutura de governo das colônias portuguesas se manteve. Então a estrutura de governo do Brasil mais ou menos se manteve. O problema não era tanto o Filipe II, né, o jeito de governar de Filipe II. A administração de Filipe II até era bastante competente, então não foi esse o problema. Mas para o Brasil, especificamente, e para Portugal também, o período da União das Coroas Ibéricas foi bastante problemático, porque Filipe II não era assim uma pessoa muito agradável de se lidar. Não com os portugueses, não com os colonos no Brasil,
Ele era um rei, era um bom rei. Ele dominava um vasto império. O problema era com os outros reinos. Felipe II tinha muitos inimigos na Europa. Basicamente, quem não era a Espanha e agora Portugal, que era governado por ele também, então basicamente quem não era Espanha e quem não era Portugal era inimigo da Espanha. Então ele tinha brigas com a Inglaterra e inclusive teve uma guerra marítima entre a Espanha e a Inglaterra que foi muito traumática para a Espanha, porque a Espanha era até então a invencível armada e a Inglaterra estava começando a se tornar uma potência comercial. E Felipe II, sendo o rei das duas maiores potências comerciais, Portugal e Espanha, não queria ter concorrência. Então ele resolve atacar a marinha inglesa, atacar os navios ingleses. E aí ele é derrotado de forma meio humilhante pela Inglaterra, porque a Espanha tinha os galeões, que eram navios imensos de guerra, e a Inglaterra tinha muitas caravelas e muitos navios de combate pequenininhos. Só que o problema dos galeões é que eles, por serem muito grandes, eles são um pouco ágeis. Então os navios pequenininhos da Inglaterra conseguiam atacar, atirar, né, com os canhões nos galeões espanhóis e manobrar para fugir dos ataques dos galeões. Então, enquanto um galeão gigantesco espanhol estava manobrando para tentar posicionar os canhões e atirar nos navios ingleses, 2 ou 3 navios pequenininhos ingleses estavam disparando contra o galeão, aí o galeão afundava e os navios ingleses fugiam. Então a Inglaterra derrotou a Espanha e a partir de então a Espanha passou a ser conhecida como a Rainha dos Mares. E essa informação dela ser a Rainha dos Mares é uma informação importante quando a gente for ter aula sobre Revolução Industrial, mas esses são cenas dos próximos capítulos. Voltando para a Espanha. Além da Inglaterra, ele tinha problemas com a França, ele tinha problemas com um monte de gente, entre eles a Holanda. E a Holanda vai ser um problema. Esse problema com a Holanda vai ser um problema para o Brasil. Então, assim, todo mundo que era inimigo da Espanha, que era basicamente todo mundo, que era basicamente o mundo inteiro, vira inimigo de Portugal também. Então, o maior problema para Portugal não foi tanto passar a ser governado pelo rei da Espanha. O problema para Portugal foi passar a ter um monte de inimigo que não tinha antes. Então, como Portugal agora tem vários inimigos que não tinha antes, Portugal e suas colônias passam a ser atacados por vários reinos que não atacavam Portugal e suas colônias antes. Então, Inglaterra, França, Holanda, entre outros, começam a atacar o Brasil, por exemplo. Começam a invadir terras no Brasil, começam a contrabandear produtos no Brasil. E aí o Brasil começa a sofrer com esses ataques de outros reinos, de outras repúblicas, enfim, de outros países que eram inimigos da Espanha e agora passam a ser inimigos também de Portugal. Tudo bem? Para vocês terem noção do tamanho do império que se formou, tudo que está em amarelo aí mais escuro, é um amarelo mais forte, melhor dizendo, mais vibrante, era território sob domínio de Felipe II. Então, juntando o Império Português e o Império Espanhol, vocês têm aí toda a América do Sul, América Central e um pedação da América do Norte, que é ali o México, basicamente. Você tem quase toda a costa da África. Você tem alguns territórios ali no Oriente Médio, na Índia, na Oceania, e várias ilhas na Oceania. Tem até uns territóriozinhos ali na China, perto do Japão. Então, e várias ilhas no Oceano Atlântico, ilhas no Oceano Pacífico, enfim. Como tinha territórios de fato, em todos os continentes, o Império de Felipe II ficou conhecido como o Império em que o Sol nunca se põe. Então, porque tinha em quase todo o globo terrestre, tinha territórios sob domínio de Felipe II. Então, o que vocês estão vendo aí é a junção entre Portugal e Espanha. Antes, era mais ou menos metade desses territórios para cada um. Agora, Felipe II domina tudo isso. Então ele era extremamente poderoso. O problema é que, além de extremamente poderoso, ele tinha muitos inimigos. E inimigos poderosos também. Então isso vai causar problemas para quem está sob domínio de Felipe II. E nesse momento o Brasil está sob domínio de Felipe II. Pois bem, nesse contexto da União Ibérica, como eu disse, o Brasil passa a ser ameaçado por ataques de outros países. Da França, da Inglaterra, da Holanda, que são todos inimigos da Espanha. Então, antes mesmo da União Ibérica,
Portugal já enfrentava problemas com os franceses. A gente viu lá nas aulas do início da colonização do Brasil que os franceses chegaram a dominar umas ilhas no litoral do Rio de Janeiro e foram expulsos, faziam alianças com os índios que eram inimigos dos portugueses. Isso mais para sul e sudeste da colônia. Só que lá no norte da colônia, na região da floresta amazônica, que é um lugar bem difícil de controlar porque é floresta, os franceses estavam tentando traficar, contrabandear pau-brasil. E eles contaram com a ajuda dos índios Potiguara. Os índios Potiguara eram inimigos dos portugueses. Aliás, parênteses, quem nasce no Rio Grande do Norte hoje é chamado de Potiguar, porque essa região tinha muitos índios Potiguara. Então vem do nome desses indígenas. Aliás, alguns gentílicos, né, do Brasil hoje são derivados de nomes indígenas. Quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar por causa dos índios Potiguara. Quem nasce no Espírito Santo é capixaba, porque a região tinha os índios capixaba. Santa Catarina, além de catarinense, também é conhecido como Barriga Verde, porque a região ali tinha os indígenas também, Barriga Verde, enfim, tem toda essa, tem essas terminologias. Enfim, então, a região da floresta amazônica era difícil de controlar e os portugueses contrabandeavam com a ajuda dos índios potiguara. Para controlar essa região, no ano de 1612, para tentar invadir essa região, a França funda ali no norte do Brasil uma colônia chamada França Equinocial. Então a França tenta de fato controlar esse território. E na França Equinocial eles fundam a cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. Então São Luís foi fundada pelos franceses. E São Luís em homenagem a um dos maiores reis da história da França, vocês devem lembrar da aula das cruzadas. São Luís, que morreu nas cruzadas, lutou nas cruzadas, era um rei francês, então em homenagem a ele, cidade de São Luís. Os portugueses, agora com a ajuda dos espanhóis, União Ibérica, conseguem expulsar os franceses ali do norte da colônia, ali da região de São Luís, e para proteger e para conseguir ocupar esse território e impedir novas invasões, é fundado o Estado do Maranhão. Então, Maranhão é criado, torna-se uma região administrativa, né, da colônia para que se defenda a região. Além de São Luís, além de São Luís eu vou falar mais para frente. Para defender aquela região, cerca de 300 portugueses foram enviados para ocupar e defender essa região de novas invasões. Então houve mais uma tentativa dos franceses de ocupar territórios no Brasil, dessa vez no atual Nordeste brasileiro. Portugal e Espanha agora reassumem o controle da região. Vocês estão vendo que tem umas cruzinhas e uns triangulinhos ali no mapa, e tem os rios, ali tá falando de missões religiosas, a gente vai falar melhor disso agora, nesse outro mapa, que é parecido. Agora a gente vai falar da ocupação do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é um rio extremamente importante, além de ser o maior rio do mundo, etc e tal. Ele é importante porque ele é um caminho seguro do litoral em direção ao interior da floresta. Rios são, para quem desconhece o território, os rios são um caminho mais seguro, porque não tem como se perder, qualquer coisa é só voltar seguindo o próprio curso do rio. Então o Rio Amazonas era um caminho muito interessante para se chegar ao interior do continente americano. E o Rio Amazonas ele nasce lá em territórios que pertenciam à Espanha, lá quase chegando, aliás, quase não, onde hoje é o Peru. Então o Rio Amazonas ele era um caminho importante. Como nesse contexto, né, todos esses territórios pertencem ao mesmo rei, que é o rei da Espanha, então não tem muita diferença o que era colônia de Portugal e o que era colônia da Espanha. Então o Rio Amazonas fazia uma ligação entre esses territórios. Existiam muitas lendas envolvendo o Rio Amazonas. Muitas lendas surgem por conta da chegada dos europeus na região, que começam a observar coisas que eles nunca tinham visto antes, porque a fauna e a flora da floresta amazônica representam a maior biodiversidade do mundo, então existem várias espécies de animais e de plantas que não existiam na Europa, e muitos desses animais vão gerar lendas, como por exemplo
alguns europeus tinham certeza que na floresta amazônica existiam sereias. Por que eles tinham certeza que existiam sereias? Porque pelos rios da bacia amazônica nadavam botos cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, na verdade, a cor dele é uma cor que lembra a cor de uma pele humana mais clara. Lembra a cor de uma pele humana clara. Na verdade, não é rosa-rosa. Ele tem uma cor de pessoa branca que tomou um pouco de sol e ficou avermelhada. É mais ou menos por aí. Então eles viam o boto nadando, dava a impressão que era uma pessoa com rabo de peixe nadando. Então daí surgem as lendas, né? A lenda do boto e tudo mais. E além disso, existiam as lendas sobre as Amazonas. O que eram as Amazonas? As Amazonas, quem viu o filme da Mulher Maravilha sabe, as Amazonas são guerreiras mitológicas. A lenda das Amazonas é de um povo composto apenas por mulheres guerreiras. E essa lenda vem lá da Grécia Antiga, porque os gregos tiveram contato com um povo que tinha mulheres que guerreavam, enfim, tem toda uma... vem lá da Antiguidade. Então existia uma lenda de que nessa região também existiam mulheres guerreiras, até porque em algumas das populações indígenas que existiam aí, havia mulheres que lutavam e tal. E é daí que vem o nome, né, do rio, é o Rio das Amazonas, ou o território das Amazonas. As Amazonas eram essas guerreiras da mitologia grega. Então acreditavam-se que essa região era ocupada por essas guerreiras lendárias, por isso o Rio das Amazonas. Então era uma terra com guerreiras mitológicas, com seres mitológicos, tipo sereias, e que ao final desse caminho existiria o Eldorado. O que é o Eldorado? É um lugar com ouro em abundância. Então acreditava-se que seguindo esse caminho do Rio das Amazonas até o final, você chegaria no Eldorado. Não é 100% mentira, porque se você seguir o caminho do Rio Amazonas até o final, depois que você passar da nascente do Rio Amazonas e continuar andando um pouquinho, você chega na região do antigo Império Inca, que era um império com muito ouro. Então não é 100% mentira, mas claro que você tem todo um exagero, né, de que tudo era feito de ouro, de que o ouro era infinito e tudo mais. Mas enfim. Então, com todas essas lendas e promessas de riqueza, era uma região que todo mundo queria entrar. Os franceses queriam entrar, os ingleses queriam entrar, os espanhóis queriam entrar, os portugueses queriam entrar, enfim. Todo mundo queria ocupar essa região. Entre 1600 e 1630, portanto, durante a ocupação da Península Ibérica, franceses, holandeses e ingleses estabeleceram feitorias no litoral do Amapá. E ali eles faziam comércio com os indígenas. Comércio do quê? Claro, eles não encontraram o Eldorado, não encontraram guerreiras amazonas, não encontraram sereias, mas encontraram produtos muito valiosos. As drogas do sertão. Drogas do sertão, pessoal, não são drogas alucinógenas, drogas ilegais, não é maconha, cocaína, crack, não. Drogas do sertão é como eles chamavam os produtos típicos da Amazônia, que poderiam ser usados como temperos, como alimentação ou como remédios, mas eles eram chamados genericamente de drogas do sertão. Um exemplo de droga do sertão, baunilha. Outro exemplo de droga do sertão, guaraná. Então, né, não é droga, alucinógeno, dá barato, não. Podemos chamar até de especiarias da Amazônia, seriam semelhantes às especiarias. E eram produtos muito valiosos. Né? Então, os franceses, os holandeses e os ingleses, como os portugueses não deram conta de explorar essa região, de ocupar e explorar, os portugueses estavam mais ocupados com o plantio de cana-de-açúcar no litoral, então viram meio que terra de ninguém. Então todo mundo ia ali estabelecer feitorias e negociava com os índios. Os índios faziam a extração dessas drogas e vendiam para os europeus. Em 1616, a administração espanhola resolve então, durante o período da coroa ibérica, da União das Coroas Ibéricas, em 1616 a Espanha resolve dar um basta nessa baderna que era qualquer um chegava ali naquele território e fazia negócio com os índios. Fala, não, vamos ocupar isso aqui é da Espanha e de Portugal. Então, em 1616 foi fundada a cidade de Belém, de onde é o professor Wendel. O professor Wendel é da cidade de Belém. Então foi fundada a cidade de Belém, hoje capital do Pará. Foi fundada pela administração espanhola com o objetivo de defender o território também. Então, a partir de Belém partiriam as expedições que expulsariam as feitorias ilegais de franceses, holandeses e ingleses. Então, Belém era meio que um ponto estratégico a partir de onde sairiam as expedições para
fiscalizar o território e garantir que outros reinos, que outras coroas não estariam fazendo comércio ali com os indígenas. Após a fundação de Belém, 14 anos depois, em 1630, começaram a entrar na região as missões religiosas. Então, as missões de jesuítas, que já existiam no restante da colônia, principalmente no litoral, mas, sobretudo, nos entroncamentos de caminhos indígenas. Então, tinha no litoral, tinha um pouco mais para o interior. Aqui perto da região de Uruguaiana, em torno, a gente tem toda a região das missões, onde havia as várias missões jesuíticas. E se vocês não lembram muito bem o que eram os jesuítas, deem uma recapitulada nas aulas do início da colonização do Brasil e nas aulas sobre reforma protestante, que a gente fala sobre a fundação da Companhia de Jesus. Então é em 1630, durante a União Ibérica, que os jesuítas chegam no interior da Amazônia e começam a fundar várias missões. E são muitas missões jesuíticas no interior da Amazônia. Todas essas cruzinhas que vocês estão vendo aí são missões jesuíticas. E essas manchas verdes aí, que coincidem com o caminho dos principais rios da bacia do Amazonas, eram áreas de extração das drogas do sertão. Percebam, então, que as missões jesuíticas elas estão colocadas nas áreas de extração das drogas do sertão. Não é de se surpreender, então, que a principal atividade das missões jesuíticas na Amazônia era justamente a extração de drogas do sertão. Lembrando que, como eu expliquei em vídeos anteriores, sertão não é o semiárido do Nordeste. Sertão é como se chamavam os territórios do interior da colônia. Então, a floresta amazônica é sertão, o centro-oeste do Brasil, Pantanal é sertão, porque é o interior da colônia. Então, as drogas do sertão são as drogas do interior da colônia. O que acontece? Vocês estão lembrados que as missões jesuíticas, se não lembram, revejam as aulas anteriores, as missões jesuíticas eram lugares para onde os índios que se convertiam ao cristianismo iam para receber uma educação cristã, uma educação europeia, aprender os costumes europeus e trabalhar. Então, a maioria das missões jesuíticas eram fazendas, algumas criavam gado, outras trabalhavam com agricultura, ou tinham agricultura e pecuária, mas na região amazônica, o trabalho era o extrativismo, era a extração das drogas do sertão. E como era um produto extremamente valioso, algumas reduções ou missões jesuíticas viraram meio que umas mega empresas. Então, assim, alguns padres jesuítas viraram meio que grandes empresários. E algumas reduções jesuíticas enriqueceram muito, deram muito lucro. Então, na região amazônica, as reduções jesuíticas tiveram... Redução e missão jesuítica é sinônimo, tá? Redução jesuítica ou missão jesuítica é a mesma coisa. Então, as missões ou reduções jesuíticas na floresta amazônica tiveram uma grande importância econômica, né? Tiveram uma importância para o desenvolvimento econômico da região. E alguns colonos ficaram um pouco bravos, porque os padres meio que monopolizaram a extração das drogas do sertão. Isso gerou uma série de conflitos na região. Pois bem, pessoal, agora vamos voltar aqui. Talvez algum de vocês esteja estranhando. Mas, professor, nas aulas anteriores a gente viu que a Holanda era uma grande parceira de Portugal. E agora a Holanda está invadindo territórios no Brasil, territórios que pertenciam a Portugal. Tudo bem que agora os territórios são administrados pela Espanha, mas, poxa vida, a Holanda tinha uma parceria na produção de açúcar. Essa produção de açúcar acabou? Não, não acabou. A Espanha continuou investindo pesadamente na produção de açúcar. Era o produto mais valioso do Brasil. A Espanha não ia largar de mão. A Espanha continuou produzindo. Mas a produção de açúcar no Brasil dependia da parceria com a Holanda. Então, por que a Holanda agora está invadindo? O que aconteceu? A questão é bem simples, pessoal. A Holanda era parceira de Portugal, mas a Holanda era inimiga mortal da Espanha. E por que a Holanda era inimiga mortal da Espanha? Porque a Espanha, entre outros territórios, teve um momento que a Espanha colonizou a Holanda. A Espanha invadiu a Holanda e colonizou a Holanda. E aí a Holanda se torna independente da Espanha. A Holanda briga com a Espanha e se torna independente da Espanha. Então os holandeses odiavam a Espanha. Então, desde que eles se tornaram independentes da Espanha, eles odiavam, eles eram inimigos mortais da Espanha, mas eram parceiros de Portugal, eram aliados de Portugal. Quando acontece a união das coroas ibéricas,
a Holanda fica ali em stand-by. Vamos ver o que vai acontecer. A princípio, a Holanda não rompeu, não parou a parceria com os comerciantes portugueses, não parou de emprestar dinheiro para os comerciantes portugueses, não parou de refinar o açúcar levado do Brasil. Só que a Espanha, como tinha a Holanda como inimiga, proíbe que as colônias portuguesas tenham relações comerciais com os inimigos da Espanha. E então, os senhores de engenho do Brasil, os produtores de açúcar no Brasil, são proibidos de ter relações comerciais com a Holanda. Isso prejudica a Holanda, porque a Holanda dominava o refino do açúcar, mas não tinha a produção da cana-de-açúcar e do açúcar mascavo. A questão do açúcar refinado, a Espanha vai tentar resolver de outras formas. Ela vai tentar não deixar os produtores de açúcar do Brasil na mão, mas com a Holanda não pode mais ter negócio. E a Holanda, obviamente, vai se sentir prejudicada, porque ela tinha investido dinheiro. Eles emprestaram dinheiro. Eles investiram na produção. Agora, do nada, eles vão perder o grande negócio holandês, que é adquirir o açúcar mascavo e transformar em refinado para vender na Europa? De jeito nenhum. Então, a burguesia holandesa, e é interessante vocês perceberem que quando a gente fala de burguesia holandesa, a gente está falando do governo holandês também, porque a Holanda é um dos poucos exemplos em que a burguesia, nesse momento, já controla o governo. A Holanda é uma república. Na verdade, a gente fala de Holanda, mas a Holanda é um dos territórios, né? O mais correto é falar Países Baixos, que, aliás, é o nome oficial do país hoje, né? Holanda é como a gente chama no Brasil normalmente, mas o nome oficial do país é Países Baixos, porque é uma junção de vários... Na época eram várias repúblicas independentes, vários territórios independentes que se juntaram e formaram uma república. Na época comandada pela burguesia, hoje a Holanda é uma monarquia constitucional. Mas enfim, isso é um outro assunto. A burguesia holandesa, que era quem controlava o governo holandês, chega à conclusão de que, para não perder o dinheiro investido no Brasil, eles precisavam controlar a produção de cana-de-açúcar. E o que significa controlar a produção de cana-de-açúcar no Brasil? Invadir o Brasil. Dominar o território brasileiro. Então, a partir do momento que a Holanda é proibida de ter relações com os produtores de açúcar no Brasil, eles falam, então a gente vai tomar pra gente esses territórios. A gente vai passar a controlar, a gente vai invadir, vai ocupar e vai controlar essa produção de cana-de-açúcar. Então é neste momento que a Holanda decide invadir o Brasil. Mas os holandeses não eram assim deslumbrados. Vamos invadir o Brasil inteiro. Não, vamos invadir o que interessa. Vamos ter foco, vamos ser espertos, vamos invadir o que interessa. O que interessa? Regiões produtoras de cana-de-açúcar. Onde a cana-de-açúcar era produzida no Brasil? No Nordeste. Então eles não estavam interessados em invadir a Amazônia, não estavam interessados em invadir Uruguaiana. Uruguaiana não existia ainda, mas a região sul do Brasil. Não estavam interessados em invadir a capitania de São Vicente, que era pobre, miserável. Tinha uma vila chamada São Paulo, que tinha um monte de colono que nem português falava direito. Enfim, eles queriam a região produtora de cana-de-açúcar. A principal região produtora de cana-de-açúcar, Pernambuco. Depois de Pernambuco, Bahia. Com o objetivo de controlar, então, a produção de açúcar no Brasil, é criada a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais é uma companhia de comércio. Lembrando de aulas anteriores, companhias de comércio são companhias criadas por países colonizadores para controlar o comércio e exercer ali o pacto colonial em suas colônias. Então, a companhia de comércio é uma companhia que vai exercer o monopólio. A companhia de comércio é um conjunto de comerciantes que vai ser responsável por comprar os produtos da colônia e vender para a colônia os produtos que ela precisa. Então, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais. Índias Ocidentais era um nome pelo qual a América era chamada, porque você tem as Índias Orientais, que é a Ásia, as Índias Ocidentais, a América. Quando a Holanda, então, cria a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, alguém desatento poderia falar assim, mas pera, a Holanda tem colônia nas Índias Ocidentais? E aí alguém mais esperto ia falar, não, a Holanda não tem colônias nas Índias Ocidentais. Então por que eles criaram uma companhia de comércio para as Índias Ocidentais? Porque eles estavam dispostos a ter colônias. E o objetivo deles era tomar as que estavam sob controle da Espanha, que eram de Portugal, mas estavam sendo governadas pela Espanha. Então eles criam essa companhia com esse objetivo. Então quem vai fazer
a invasão e assumir o controle, e isso é muito interessante da gente pensar nesse momento, a gente está falando aqui de século XVII. Quem vai fazer a invasão e tentar assumir o controle, e se assumir o controle é quem vai administrar essa colônia, não é o governo, não é o Estado, não é um rei ou um presidente, não. É uma companhia particular, é uma empresa privada. A Companhia das Índias Ocidentais são uma empresa privada. Claro, que tem relações com o governo da Holanda, que é incentivada pelo governo da Holanda, mas é uma empresa privada. Então a empreitada de tentar colonizar o Brasil não é uma empreitada do Estado holandês, é uma empreitada da burguesia holandesa, de empresários holandeses. Na época não dava para falar em empresários, mas se a gente comparar com os dias de hoje, seria um grupo de empresários resolver colonizar um país. Então, a Companhia das Índias Ocidentais organiza a expedição que vai invadir o Brasil. Reparem como eles foram estratégicos. Eles não chegaram tentando invadir o lugar principal da produção de cana-de-açúcar. Eles foram para o segundo ponto importante de produção de cana-de-açúcar, Salvador. Aliás, era o segundo ponto ali de produção de cana-de-açúcar, mas era a capital do Brasil. Então eles tentaram invadir Salvador. Se eles tomam a capital do Brasil, a capital administrativa da colônia, eles tomam a colônia inteira. Então eles tentam invadir Salvador entre 1624 e 1625. Só que essa invasão foi mal sucedida. Então não conseguiram, portugueses e espanhóis conseguiram impedir a invasão em Salvador. Então voltam para a Europa, conseguem se recuperar dos prejuízos com investimentos, etc. E tal, a burguesia consegue se recuperar dos prejuízos dessa invasão mal sucedida e aí eles falam, tá, não conseguimos invadir a capital, então vamos invadir só o que interessa, que é Pernambuco, que é onde se produz açúcar. Então em 1630, uma nova expedição é enviada pela Companhia das Índias Ocidentais com o objetivo de invadir Recife e Olinda. Recife era um distrito de Olinda, fazia parte de Olinda, mas era um distrito, uma região de Olinda onde viviam basicamente os comerciantes. E Olinda era onde viviam os senhores de engenho, aqueles que controlavam as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. E é ali que eles focam a invasão, e em 1630 os holandeses são vitoriosos. Eles assumem o controle de Recife e Olinda. Olinda era a capital de Pernambuco. E assumindo o controle de Recife e Olinda, eles conseguem assumir o controle de toda a região de Pernambuco. E depois eles vão ampliar esse território. Eles vão dominar uma boa parte do Nordeste brasileiro, vai ser dominado pelos holandeses. Mas a partir então da invasão de Pernambuco, com êxito, os holandeses passam a controlar a principal região produtora de cana-de-açúcar no Brasil, e assim eles asseguram o fornecimento do açúcar mascavo para que eles façam o refino desse açúcar e vendam o açúcar refinado na Europa. Como vai ser essa administração holandesa? Os holandeses tratavam muito diferente a região do que os portugueses e depois os espanhóis tratavam. Deu certo essa administração? A Holanda ganhou dinheiro com isso? Pernambuco teve algum benefício? E por que essa ocupação não durou muito tempo? Por que os pernambucanos, num determinado momento, resolveram expulsar os holandeses? Resposta para essas e outras perguntas vocês terão no próximo vídeo. Até mais!